Bom, então, eu me chamo Fred e devido a um pequeno tempo ocioso durante a quarentena e aliada também à minha grande dificuldade em fixar uma matéria sem que eu explique ela a outra pessoa, eu decidi gravar vídeos sobre as matérias que eu aprendi com a finalidade de fixar e às vezes também ajudar alguma outra pessoa, sendo um resumo pequeno e às vezes a pessoa pode entender algo que não conseguiu entender durante uma aula ou durante um resumo, uma transcrição. E isso se deu devido aos conflitos entre eu e minha mãe, porque todas as vezes que eu tento explicar uma matéria para ela, ela fala: chega de falar de doença comigo, já tenho Covid, e ela queria tacar um prato em mim, então eu achei mais prudente gravar um vídeo. Bom, então eu vou fazer o teste explicando um pouco sobre a farmacologia dos antipsicóticos, no caso de uma forma resumida, tudo que eu entendi depois que eu estudei essa aula. Bom, então, para a gente falar um pouco sobre a farmacologia dos antipsicóticos, a gente tem que saber um pouco sobre a patologia. E a gente pode usar uma patologia protótipo como a esquizofrenia, que tem os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos estão relacionados a delírios, alucinações, comportamento desorganizado, discurso desorganizado. Esses delírios estão relacionados a, por exemplo, tem alguém me perseguindo, poxa, tem alguém muito apaixonado por mim, algo que não é realidade, é uma realidade distorcida. Já as alucinações, elas estão relacionadas às modalidades sensoriais, sem que haja nenhum estímulo externo. A mais acometida é a auditiva, que é a questão de escutar vozes, sem que haja nenhum estímulo externo. E temos os sintomas negativos, que o paciente tem, mas ele não deveria ter. Está relacionado ao embotamento afetivo, que é a questão das restrições quanto à amplitude e magnitude das expressões afetivas. A gente tem a alogia, que são as restrições quanto ao pensamento e fala. A gente tem a associabilidade, que é a questão da difícil interação social, difícil convívio social. A gente tem a anedônia, que é a redução quanto ao prazer. E por fim a gente tem a volição, que é a questão do não cumprimento de metas, da falta de persistência. E a esquizofrenia ela comumente aparece na puberdade e à medida que o paciente ele vai envelhecendo, a fisiologia da sua atividade cerebral ela tende a diminuir e os sintomas tendem a ficar menos acentuados. Nós temos as fases, que são quatro: a pré-mórbita, a prodrômica, a ativa e a residual, e a gente tem diversos transtornos, como o transtorno de personalidade, que é a personalidade esquizotípica. A gente tem a questão do transtorno esquizofreniforme, que se assemelha bastante à esquizofrenia, porém incompleta, com menor duração. A gente tem a questão também do transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante, transtorno psicótico breve, a própria esquizofrenia. E a gente tem que entender um pouco sobre a disfunção cerebral, a disfunção dos circuitos cerebrais, que a disfunção desses circuitos eles estão associados aos sintomas. Como, por exemplo, os sintomas positivos eles estão relacionados à via mesolímbica. Já os sintomas negativos eles estão relacionados à via mesocortical. Os sintomas agressivos e agressivos impulsivos eles estão relacionados ao córtex órbito-frontal e às amígdalas. Os sintomas afetivos estão relacionados ao córtex pré-frontal, ventromedial. As questões cognitivas, os sintomas cognitivos estão relacionados ao córtex pré-frontal, dorso lateral. E é importante a gente também saber a neurotransmissão dopaminérgica. Tirosina virando L-DOPA, L-DOPA virando DOPA. Essa DOPA, consequentemente, ela vira dopamina e a dopamina sendo bombeada para dentro das vesículas por meio do VMAT2 e sendo metabolizado por meio da monoaminoxidase. E a gente tem que se atentar aos receptores, que são 5, 2 excitatórios e 3 inibitórios. Os 2 excitatórios são D1 e D5, que estão acoplados à proteína GS. Já os inibitórios são D2, D3 e D4, acoplados à proteína GI. A gente tem que se atentar na questão da esquizofrenia muito ao D2, já que D2 ele está muito interligado quanto ao aparecimento dessa patologia e os sintomas positivos e os fármacos tanto de primeira quanto de segunda geração eles tendem a atuar em cima desse receptor D2. Esse receptor D2, ao ele sofrer a ação da dopamina, ele inibe a via glutamatérgica. Então você usa o fármaco, o antipsicótico, que inibe o inibidor da via glutamatérgica, ou seja, você inibe a inibição, você inibe o receptor D2 inibitório.
E isso está responsável pelos sintomas positivos. E ao fazer isso, você diminui os sintomas positivos da doença. Bom, a gente também tem que falar um pouco sobre a área tegmentar ventral distribuindo a dopamina por outras áreas do cérebro. Por exemplo, a questão da substância negra até o tálamo formar a via nigrostriatal, que é responsável pela função motora e pelo movimento. Vai ter muita importância quanto aos efeitos colaterais. Também temos a via mesolímbica, a via mesocortical, também temos projeções que seguem do hipotálamo até a hipófise e formam a via túbero-infundibular, que vai seguir até a adenohipófise, que também é muito importante, que é um efeito colateral que é conhecido nos fármacos de primeira geração, os antipsicóticos de primeira geração, que é a hiperprolactinemia. E a gente também, antes de entrar propriamente no tratamento, a gente tem que imaginar o que são os objetivos terapêuticos, o que está mais afetado, quais são as indicações. Bom, o que está mais afetado é a via mesolímbica e a via mesocortical. A via mesolímbica está com excesso de dopamina e a via mesocortical está com pouca dopamina. Um lugar com hiperatividade e outro lugar com hipoatividade. Então a gente tem que situar nossos tratamentos mediante isso daí. Eu tenho que diminuir a dopamina na via mesolímbica e eu tenho que aumentar a dopamina na via mesocortical. A mesolímbica relacionada ao sintoma positivo, a mesocortical relacionada ao sintoma negativo. O objetivo terapêutico é fazer isso e também é questão de modular o comportamento desses pacientes para que eles não ofereçam risco a si mesmo nem a outras pessoas. E as indicações nos transtornos, por exemplo, transtorno bipolar associado com estabilizador de humor, como por exemplo carbonato de lítio, depressão, a pacientes que eles são resistentes aos antidepressivos, dentre outros transtornos para ser usados os antipsicóticos. Agora falando um pouco dos antipsicóticos de primeira geração, eu já dei uma palhinha ali atrás falando do que eles vão fazer, que é realmente isso, eles vão inibir a inibição, eles vão evitar que haja uma hiperatividade dopaminérgica e uma hipoatividade glutamatérgica. Eles vão fazer com que o uso deles cause uma hipoatividade dopaminérgica e uma hiperatividade glutamatérgica. E exemplo desses fármacos é a clorpromazina, flufenazina, o haloperidol, também temos a tioxeno, tioridazina, há diversos aí, que não me veio todos à cabeça. Perfenazina também, veio um agora do nada, loxatina, veio outro. São esses fármacos aí, basicamente. Falando um pouco dos efeitos colaterais, vai acentuar o quê? Os sintomas negativos. Então, a gente vai ter síndromes extrapiramidais, a gente vai ter questão da hiperprolactinemia, no homem a gente vai ter a galactorreia, disfunções sexuais, ganhos de peso. Bom, a gente pode falar um pouco dos sintomas extrapiramidais quanto à sua acentuação entre ser reversível e reversível. Quanto aos reversíveis, a gente tem o parkinsonismo induzido por fármacos, que pode ser reversível, a distonia aguda, a acatisia, a síndrome do coelho. Já a questão dos irreversíveis, a gente tem a discinesia tardia. O que seria isso? É quando ocorre um upregulation dos receptores D2, ou seja, eu tenho um aumento muito grande na produção dos receptores D2 devido a uma ação do próprio organismo, por achar insuficiente a quantidade de receptores D2 que tem ali. Então faz o upregulation e esses receptores, com o passar do tempo, eles não tendem a diminuir. Ou seja, quando tem o efeito da dopamina, a ação da dopamina, os efeitos são bem maiores. Aí você vai ter a questão de problemas com movimentos na língua, na boca, na face, nos membros. E isso é reversível. Geralmente aparece com 5 anos de tratamento. A gente tem outros efeitos colaterais também, quanto ao bloqueio de outros receptores, como M1, H1 e alfa-1. Quanto ao M1, você vai ter questão da constipação, boca seca, visão turva. Quanto ao H1, você vai ter a questão da sedação, o ganho de peso. E alfa-1, você vai ter hipotensão ortostática e também as disfunções sexuais. E surgem assim os antipsicóticos de segunda geração, os chamados de antipsicóticos atípicos. Eles vieram com a questão de corrigir os efeitos colaterais. Corrigindo os efeitos colaterais, ele trataria os sintomas negativos. E eles agem como? Eles continuam bloqueando o receptor D2, porém eles bloqueiam outro receptor, um receptor serotoninérgico, que é o 5-HT2A.
e vai agir antagonizando o D2, que é, no caso, bloquear, e vai fazer um antagonismo inverso dos receptores serotoninérgicos pré-sinápticos no neurônio dopaminérgico. Por que esse antagonismo inverso? Se fizesse um antagonismo normal, eu ia ter elevação da liberação de dopamina, uma vez que essa serotonina, ao se ligar aos receptores 5-HT, eles têm a função de inibir a liberação de dopamina. Então a gente vai ver um antagonismo inverso para que haja liberação normal de dopamina e consiga corrigir os sintomas positivos e negativos. Ou seja, corrigindo o sintoma positivo que já era visto na geração passada e agora o negativo como uma forma de melhoria. A gente tem como exemplo de fármacos, a ziprasidona, sertidol, sulpirida, a gente tem o aripiprazol, a paliperidona, risperidona, olazapina, clozapina, quetiapina. Eu acho que são só esses. Se aparecer algum na minha cabeça, eu falo do nada. A gente também pode ressaltar os efeitos colaterais desses fármacos de segunda geração, que são a questão dos distúrbios metabólicos, que é o ganho de peso, a resistência à insulina. Também tem questão de miocardite, que é muito vista em pacientes que usam clozapina. Em 50% dos pacientes é fatal. E isso essa miocardite se dá devido à cardiotoxicidade dos metabólitos desse fármaco. A gente também vê casos de hipotireoidismo. Pacientes que fazem o uso desses antipsicóticos, eles têm o triplo de chance de desenvolver hipotireoidismo. E está relacionado ao aripiprazol, a olanzapina, a quetiapina. Bom, né? Como sempre tem que acontecer alguma coisa comigo, meu armazenamento resolveu me dar boa noite do pior jeito possível, atrapalhando minha gravação. Eu já estava no finalzinho da gravação e eu vou ter que terminar a gravação juntando o vídeo, no caso aí. Culpem o armazenamento. Eu estava falando um pouco sobre os efeitos colaterais dos antipsicóticos de segunda geração. Eu estava falando do hipotireoidismo. E como eu já estou ficando sem saliva já para falar, eu só vou completar mesmo. Estava falando que triplica a chance de você ser acometido pelo hipotireoidismo e está relacionado ao uso dos fármacos como aripiprazol, olanzapina, a quetiapina no caso. E também temos a questão das reações de hipersensibilidade, com o aparecimento da icterícia, das reações de granulocitose mais relacionados, raros, mas mais relacionados à clozapina. Também temos a questão da leucopenia e também falar um pouco sobre o uso na gestação desses fármacos. Você vai botar na balança a questão do benefício e do risco. Bom, um tratamento com esses fármacos, se eu parar, eu tenho grande chance de ter recaídas. Porém, tem os efeitos colaterais também. E vale ressaltar que nenhum desses fármacos ele é mais eficaz no tratamento durante a gravidez, ou é menos tóxico, ou tem menos efeitos colaterais. E falando um pouco de linhas gerais sobre os fármacos, só observações mesmo, por exemplo, tem que sempre alguém atrapalhar, agora é o barulho da moto. Continuando, a clorpromazina ela é pouco usada devido à gama de efeitos adversos. O aldol, o haloperidol no caso, o haloperidol ele é muito usado com injeções mensais, porém ele tem uma acentuação nas síndromes extrapiramidais. Temos também a clozapina. A clozapina, é interessante falar que ela não é a primeira opção de tratamento da esquizofrenia. Ela geralmente é usada em pacientes que são esquizofrênicos refratários, ou seja, eles não respondem a nenhum tipo de tratamento. Aí faz o uso da clozapina. Isso porque ela é muito tóxica, ela tem muitos efeitos colaterais. E também temos o aripiprazol, que é usado na questão da depressão refratária. Então, espero que vocês tenham gostado, pelo menos um pouco, da minha explicação. Eu estudei essa aula hoje e eu fiquei revisando ela, eu decidi fixar. Tentei falar com minha mãe primeiro, mas não houve conversa, não houve negociações. E é um teste e eu vou continuar fazendo meus vídeos, mesmo que fique só para mim ver mesmo, e fazendo como um teste, né? E tentando fixar a matéria. E é só isso.